Olá, sou Benedito Ferreira. Este vídeo pretende apresentar as linguagens C e C++ para estudantes intermediários de programação. O que estou chamando de estudante intermediário? Aquele estudante que já fez um semestre, dois, utilizando uma outra linguagem. Então, não é um curso de C++, mas é uma apresentação, primeiro contato com a linguagem. Algum estudante que já aprendeu a base da programação usando Pascal, por exemplo, ou usando pseudocódigo, que é muito parecido com Pascal, chamado pseudocódigo ou Portugal, que vem da junção de português e Algol, que é uma linguagem importante de programação e que influenciou bastante o Pascal, por isso ela é muito parecida com o Pascal. Também alguns estudantes começam com Java, uma linguagem que é usada para introdução à programação, e ultimamente bastante usada também a linguagem Python. Então, para os alunos que já têm contato com essas linguagens, não conhecem ainda o C e C++, o objetivo aqui é fazer uma breve apresentação. Então vamos lá. Em primeiro lugar, C e C++ são duas linguagens diferentes, né? São parecidas, mas são muito diferentes. Esse código que está aqui nesse slide inteiro soma para ir variando de 0 até 9, né, i menor que 10, soma mais igual a i. É uma variável que acumula esses valores de i, de 0 até 9. Esse trecho poderia ser de C ou de C++, assim como de Java. Então é só para ilustrar que linguagens que adotam uma sintaxe muito parecida, como é o caso de C++, que tem influência de C, evidentemente, e Java também usa muito a sintaxe do C e C++, no caso, e ela se vale da grande disseminação, da grande popularidade dessa sintaxe para trazer então uma vantagem para o aprendizado daquela linguagem, mas são às vezes linguagens muito diferentes. Bem, então, em primeiro lugar, a linguagem C. A linguagem C foi projetada no início dos anos 70 por Dennis Ritchie. Outra figura importante é Brian Kernighan, que teve uma importância, que lançaram livros juntos definindo a linguagem, uma definição bem consistente da linguagem, e as primeiras implementações eram chamadas C. Kernighan-Ritchie. Né? E o objetivo da definição dessa linguagem era codificar o sistema operacional Unix e seus compiladores utilitários. Então era substituir o assembler por uma linguagem de alto nível. Então o C foi criado inicialmente com esse objetivo. A implementação do Unix em 73 em uma linguagem de alto nível tornou mais fácil a sua portabilidade para diferentes plataformas computacionais. Então, esses sistemas, para ser programado em assembler, para cada máquina a programação era completamente diferente. Essa é a questão da portabilidade importante. Então, o mesmo código C vai rodar em máquinas diferentes com pequenas alterações, cada uma com seu compilador para aquela plataforma. No início dos anos 80, foi desenvolvido um padrão internacional para essa linguagem. Essa entidade, ANSI, né, que é uma entidade internacional de padronização, buscou então resolver as inconsistências entre diferentes implementações de C. Havia uma proliferação de universidades fazendo compiladores C e cada um seguindo um rumo diferente. Esse padrão tenta unificar. Ela é uma linguagem extremamente poderosa, muito poderosa, e tem, já que ela foi projetada para o desenvolvimento de um sistema operacional, ela incorpora operações de baixo nível, permite lidar com registradores, operação de bit, coisa que o programador muitas das vezes não usa normalmente, mas ele permite, isso aí é disponível para justamente essa programação de mais baixo nível. Houve no projeto uma prioridade para o alto desempenho, então acesso direto a uma ligação mais direta próxima da máquina, visando então o alto desempenho. Isso lá no início dos anos 70 era muito importante. Agora, justamente porque ele dá esses recursos, há uma exigência de maturidade do programador. Caso contrário, o programador pode incorrer uma série de erros. C encoraja a modularização. Ela é toda
o programa pode ser todo organizado em módulos, mas como é uma linguagem lá dos início dos anos 70, ela carece de conceitos modernos, como abstração de dados, tratamento de exceção. No entanto, os programadores experientes podem produzir sistemas de software básico muito eficientes, como o exemplo já citado do Unix. Bem, então C é uma linguagem bastante importante por si mesma, pela difusão, pela quantidade de código existente hoje, quantidade de coisas já desenvolvidas em C e pela atividade que ainda é feita em si. Então ela tem uma importância por si própria, mas ela tem uma importância também por inspirar fortemente duas outras linguagens também bastante importantes, C++ e Java. Bem, vamos falar muito sumariamente, isso aí é importante depois o aluno estudar um pouco isso, entender melhor. Mas a compilação, enfim, C é uma linguagem compilada, não é? E ela tem um processo que envolve um pré-processamento. Esse pré-processamento ele trabalha especialmente com diretivas de compilação, aqueles começa com o jogo da velha, né? o include, que vai pegar coisas de biblioteca e substituir, fazer umas macro substituições. Então o código-fonte passa por esse pré-processador, depois passa pelo compilador, onde se produz o código objeto, e finalmente o ligador, que vai gerar o executável. Então ele vai funcionar diferente, por exemplo, de uma linguagem como Python, que é uma linguagem interpretada. Uma das diferenças fundamentais é que ele tem tipagem estática, quer dizer, se eu defino que uma variável do tipo inteiro, primeiro eu preciso definir isso em tempo de compilação, tem que estar no código bem explicitado se aquela variável é inteira, se é real, se é caractere, enfim. E esse tipo não vai mudar ao longo do programa. O tamanho, o número de bytes daquele tipo, daquela variável já fica definido tudo estaticamente, ou seja, em tempo de compilação. Bem, a linguagem C++ ela já surgiu praticamente uma década depois, então ela foi projetada em 1983 por Bjarne Stroustrup, e no início era basicamente C com classes, que é digamos assim, a base da orientação a objetos. Mas depois foi evoluindo com o passar dos anos, envolvendo também subclasses, funções virtuais, sobrecarga e muitos outros recursos de programação orientada a objetos. Mas não só de orientação a objetos, mas algumas melhorias na própria linguagem, como a gente vai ver na sequência. Bem, assim como aconteceu em C, houve assim, vários institutos de pesquisa, universidades desenvolvendo compiladores, e aí em 98 é estabelecido um padrão que é internacionalmente reconhecido de C++. Uma coisa importante nesse desenvolvimento do C++, nessa consolidação, é que o C deveria permanecer um subconjunto de C++, com pouquíssimas exceções. Então a maioria dos programas C também são programas C++. Bem, o nome da linguagem, esse mais aí, faz alusão ao operador mais margem de C, que é o incremento, né? E mais é a mesma coisa que recebe I mais 1. Então, é daí que vem esse nome I mais, é o C aumentado, C incrementado, melhorado. Bem, é importante comentar que havia uma dificuldade muito grande no projeto C++, que é combinar os recursos de abstração, onde não se pode realizar tudo que o programador quer. O programador tem que ficar submetido a um conjunto de regras, de acesso, de visibilidade de variáveis, visibilidade de dados, pelas características de baixo nível de C. Quer dizer, as características de baixo nível poderiam permitir acesso a dados que, a princípio, pelo ponto de vista da orientação a objeto, não deveriam ser acessados diretamente. Porém, C++ tornou-se um grande sucesso. Ela é amplamente utilizada tanto na programação de sistema, aquela programação de mais baixo nível, como também desenvolvimento de aplicativos. E uma coisa interessante é que a linguagem C++ acabou atraindo programadores das linguagens imperativas, em especial C. Então, programadores C, que já dominavam a linguagem, conheciam
teriam facilidade para se adaptar a essa linguagem C++. Diferentemente, por exemplo, de uma linguagem orientada a objetos, que foi o Smalltalk, que era muito diferente das linguagens conhecidas na época. Então aqui a gente tem do livro do David Watt, de projeto de linguagem de programação, a gente tem aqui mais ou menos o histórico das linguagens, a relação entre elas, orientado a objetos, imperativos e tal. Então a gente vê aqui, bom, C, em primeiro lugar, C++ veio uma década depois. Nesse tempo aí houve uma significativa evolução dos conceitos de programação. Evidentemente ela tem uma influência mais forte de C, mas ela também tem uma influência da linguagem Simula, como essa seta menor, essa seta mais fraca indica. Quer dizer, ela incorpora justamente algum daqueles princípios de orientação a objetos já implementados em Simula e aí são incorporados na linguagem C++. Bem, como é que é para o programador que quer começar a estudar uma linguagem? Às vezes a barreira é como é que é um primeiro programa e como é que compila e executa. Bom, então esse seria um programa mínimo, o famoso Hello World, né? O programa Alô Mundo, Olá Mundo. Então ele precisa ter essa include, que é a inclusão de certas bibliotecas. No caso, biblioteca padrão de entrada e saída, para eu poder usar os comandos printf, scanf, que são próprios da entrada e saída mais comum de C. Né? O programa em C ele precisa ter no mínimo uma função, a função main ou principal. Essa função é obrigatória, é o ponto de partida. O programa começa a executar por aqui. É um pouco similar, para quem conhece Pascal, àquele bloco begin principal, onde começa a execução do programa. O programa C vai ter várias funções, mas a função main é o ponto de partida. Em C, a declaração é sempre ao contrário. A gente escreve o tipo e depois a variável. A gente vai ver vários exemplos. E aqui no caso é o tipo de retorno da função main. Ela retorna inteiro. E então o printf, essa impressão da cadeia de caracteres, olá mundo, e ela só é possível por causa dessa standard.io.h, essa biblioteca. Se não for incluída a biblioteca, esse comando vai ser considerado um comando desconhecido, vai dar um erro de compilação. Né? E esse return zero é bastante usado nos programas C, que ele indica um retorno de execução normal. É muito comum que um programa possa chamar outro programa. Então, na hora de voltar, esse zero indica que a execução ocorreu normalmente. Porém, ela vem sendo dispensada nas últimas implementações de C. Então, esse retorno de zero já é default. Default é aquele termo que significa assim, se não for dito nada, se assumirá aquele valor. Então, o return zero já será assumido por default, de tal forma que a gente não precisa mais. Então, esse aqui seria o programa mínimo mesmo, né? Simplesmente printf olá mundo. E aí vamos atentar para os dois tipos de comentários, que é o primeiro acima, onde você começa com barra asterisco e termina onde aparecer asterisco barra. Esse comentário pode se prolongar por várias linhas até aparecer a finalização com asterisco barra. Enquanto não aparecer isso aqui, continua sendo comentário mesmo que por várias linhas. Enquanto que esse de baixo já é um comentário que acaba no final da linha. Na próxima linha já não é mais comentário, não precisa finalizar, portanto. Inserindo mais recursos num programa de linguagem C, a gente poderia imaginar um programa simples de somar dois valores inteiros. Né? Então temos três variáveis, N1, N2 e soma, e o processamento vai se basear nisso. Né? O printf a gente já viu antes, então não precisa comentar mais nada, vai exibir essa mensagem. O scanf é aquele que funciona como faz o par com o printf, né? O printf saída e scanf entrada. Leitura de duas variáveis inteiras, que N1 e N2. Então, aí tem que se destacar aqui que
o comando de entrada scanf ele exige uma cadeia original. Antes das variáveis, ele exige essa cadeia de formatação. Dessa forma, como está aí, entre aspas, o %d significa que, respectivamente, o N1 e o N2 serão valores lidos no formato inteiro. E outra peculiaridade desse comando, que faz com que ele não seja muito intuitivo, como o read do Pascal e outros comandos que são mais diretos, ele exige que se passe não a variável, mas o endereço da variável. Então, no início, que se torna um pouco estranho. Talvez ele não seja um comando mais indicado para aquele programador que está começando, porque ele começa logo acrescentando uma série de exigências sintáticas numa simples leitura. Mas é assim que funciona o comando scanf. Bem, faz-se a soma N1 mais N2, armazena, evidentemente, o comando de atribuição, e finalmente a exibição do resultado. A mesma coisa vai acontecer em termos de formatação na hora da saída. Essa cadeia de caracteres soma, dois pontos, %d, no local onde está esse %d, vai ser exibido o conteúdo da variável soma. Então ele está formatando aquela próxima variável que vem após a vírgula. Se houver mais de uma variável, será necessário apresentar mais de uma formatação, uma para cada variável que será exibida na sequência. O /n, esse barra invertido n, é um caractere que indica a quebra de linha. Depois vamos ver que o C++ tem uma outra forma de fazer isso, embora incorpore essa forma que é a forma do C. Outros exemplos de código de formatação, nós vimos o %d, mas pode ser %c, que é para a impressão de um caractere, %d, que nós vimos, %i, que é o mesmo do anterior, %f, que era para float, tipo float, ponto flutuante decimal, %s para string, e se eu quiser imprimir esse símbolo %, eu coloco duas vezes o %. São apenas alguns exemplos, há muito mais. Há uma lista enorme de formatação que o programador precisa conhecer, procurar algum tipo de fonte de um livro ou manual que tenha esses códigos para poder usar corretamente. Bem, já um programa mínimo em C++ vamos partir para o famoso Hello World também, né? E aí nós vamos ter um outro comando de saída, que é esse cout, com o prefixo std, cout hello world. É necessário que, para usar essa entrada e saída padrão, que nós usemos esse include IOStream. A função main obrigatória, a semelhança da linguagem C, então ele segue muito a estrutura geral da linguagem C. Começa pelo main. E esse comando, como dito, ele vai identificar o dispositivo de saída padrão. Em geral vai ser a tela. Esse nome aí, std, vem justamente desse termo, Standard Character Output Device. Então, se tiraram assim, o std, cout, e ficou esse comando que é bastante usado em C++, o comando cout. Para não ficar toda hora qualificando, o comando, esse operador vai indicar, ele funciona como uma espécie de seta, intuitivamente é uma seta. Significa que o Hello World é a cadeia que vai ser enviada para o dispositivo de saída. E também o retorno zero poderá ser omitido. Uma outra coisa que é muito usada é esse Using Namespace std. Com isso, eu adiciono a biblioteca padrão std e aí eu dispenso de ficar toda hora qualificando. Eu vou usar no meu programa muitas vezes esse comando cout, cin, cout, e aí esse Using Namespace std já me dispensa de ficar qualificando com std. Fica bastante prático, em geral se usa dessa forma. Então isso aqui seria esse programa mínimo em C++. De novo aqui, como fizemos em C, inserir alguns recursos a mais, e eu teria o mesmo caso de lá, as variáveis N1, N2 soma, e agora eu vou ter, além do cout já visto no
no exemplo anterior, o CIN. Então nós vamos trabalhar muito com esses dois comandos para entrada e saída. O par é importante de entrada e saída, fundamental. E ele é um pouquinho mais intuitivo que o scanf, onde eu tinha que formatar, passar o ponteiro da variável. Aqui simplesmente eu escrevo CIN N1, aí vou usando o operador, que é o operador de direcionamento, quer dizer, do teclado para a variável, ao contrário do cout, que é da cadeia para a saída, que é a tela. Então, dispositivo padrão, que é o teclado, né? E realiza a soma, conforme foi feito, aconteceu lá no C, e aqui a gente mostra o resultado usando o cout, e o endl substitui aquele barra invertida N do C, embora ele possa ser usado aqui também. Bem, um comentário é que tanto o C quanto o C++ são case sensitivos. Não tem muita tradução em português. Isso é uma linguagem que é sensível ao uso de maiúscula e minúscula. Então, se eu definir a variável soma com toda em minúscula, eu vou ter que usar necessariamente assim, dessa mesma forma, e tem que ter todo cuidado com esse uso de maiúscula e minúscula. Bem, como é que eu vou executar um programa em C e C++? Bom, uma alternativa que eu vou mostrar aqui, que é bastante simples, é usar um editor de texto bem simples, de preferência que já destaque a sintaxe da linguagem, cores, mas o terminal, eu uso aqui o sistema Ubuntu, e a gente tem o terminal onde vai compilar usando o C, que já é padrão, GCC, G++, e rodar. Para programas simples funciona. Para programas mais elaborados, quando se continua a fazer coisa mais desenvolvida, é importante, então, um ambiente integrado de desenvolvimento. A gente se usa muito o termo, mesmo em português, IDE, que vem da Integrated Development Environment, um ambiente de desenvolvimento integrado, ou ambiente integrado de desenvolvimento. Aqui são bastante conhecidos, o CodeBlocks, o NetBeans e Eclipse. Aí a questão é, todos têm vantagens, desvantagens, tem muita preferência do programador. A questão é procurar conhecer trocar experiência com colegas que já conhecem, instalar e procurar usar à medida que vai desenvolvendo coisas mais elaboradas. Para programas simples é possível usarmos o terminal, como a gente vai exemplificar aqui. Um editor de texto, duas abas, né? Um programa simples aqui para somar duas variáveis, N1 e N2, e aqui a alternativa em C++. Tá? Esse programa aqui, ele propositalmente vai trazer um problema na hora da compilação para a gente verificar isso. Então, aqui, em primeiro lugar, eu posso transitar facilmente de uma janela para outra e fazer, no caso, as alterações que são necessárias. Então, eu vou compilar esse programa, o soma C, e vou gerar o arquivo, o formato é GCC, soma C, que é o... Eu posso mostrar aqui, em primeiro lugar, os arquivos que eu tenho nessa pasta. Tem soma C e o soma.c e soma.cpp, um feito em C, outro C++. Então, o GCC, eu estou usando o compilador, que já está instalado aqui na máquina, que normalmente já vem com a instalação do Linux, e vou gerar esse código executável soma C. Bem, quando eu vou rodar, o compilador simplesmente gera o executável, ou então ele acusa os erros. Ele acusa os erros, por exemplo, aqui tem um erro, tem um ponto e vírgula esperado antes do scanf. E ele vai me dizer na linha 7, na coluna 37. Então eu posso passar para cá. De fato, eu esqueci aqui um ponto e vírgula, deixei de colocar, e aí isso vai acusar erro. Salvar e passar para outra janela. Eu ainda não corrigi tudo, ele acusou dois erros, né? Então aquele erro, a tendência agora é não aparecer mais. Tem um outro erro que é a variável, que está indicando aqui, a variável soma não declarada.
E o comando é esse aqui, na linha 9, coluna 4, justamente aparece esse erro. O erro aparece aqui, mas aqui nessa linha 9. Porém, a resolução desse erro é lá em cima na hora da declaração de variáveis. Posso declarar aqui junto, né? Então, agora aparentemente vai estar tudo bem. Então, eu posso compilar e aí a geração daquele executável deverá ter acontecido. Então, nós temos aqui essa que está de verde aqui, soma C. E eu posso executá-la. Soma C. E ele segue o que o código está comandando lá. Print, forneça 2 valores, etc. e tal. Então, vou fornecer aqui 2 valores e o programa simplesmente me dá aqui o resultado, né? Se eu for para o programa C++, ele faz a mesma coisa, só que faz de forma um pouquinho diferente. Eu não preciso desse caso aqui da variável soma, porque eu já vou incluir a soma aqui na própria saída, uma expressão que vai aparecer aqui. Então, eu não guardei numa variável intermediária, já vai aparecer aqui nessa saída. Então, vou compilar, normalmente mostrar os arquivos que eu tenho lá. Então, esse soma.cpp. A diferença aqui é que eu vou usar o G++ e soma.cpp e vou gerar um programa chamado soma.cpp. Se não houver nenhum erro, ele vai nos mostrar agora esse executável, soma.cpp. Assim, tem que colocar aqui o ponto barra para executar esse aqui. Já é um código executável. Forneça 2 valores, 54 mais 6, 60. Ok. Então, é uma maneira simples. Eu posso alterar, posso colocar aqui, forneça 2 valores inteiros, e isso vai, gravo, né, e faço todo o processo novamente. Compilar e executar. A única diferença é que agora, em vez de forneça 2 valores, forneça 2 valores inteiros, 4 e 1, resultado 5. Essa então é uma forma bastante simples de trabalhar, bem rápida, para programas pequenos, assim, de aprendizagem inicial. Funciona bem, não há necessidade de uma IDE, mas com o desenvolvimento vai ser necessário sim partir para um ambiente integrado de desenvolvimento. Outro comando que está presente em toda a linguagem imperativa, nas orientadas a objetos, até as linguagens do paradigma funcional precisam ter alguma forma de condição, uma função condicional, é a famosa estrutura de seleção ou decisão, o famoso if, né? Se condição, será executado o comando 1, se não, será executado o comando 2, conforme a figura mostra, né? Verdadeiro vai para o lado direito e falso para o lado esquerdo. O que está entre parênteses é uma condição, que dá verdadeiro ou falso. Então, é uma expressão lógica, que vai resultar verdadeiro ou falso. Algumas coisas que não seriam expressão lógica em outras linguagens, como Pascal, com uma linguagem mais rigorosa nesses conceitos, aqui podem ser usadas como expressões lógicas. Vamos ver exemplos. A maior que 5 é uma expressão lógica tranquilamente. Se o A depender do valor do A, isso vai dar verdadeiro ou falso. Abaixo, uma condição composta, a segunda, idade maior ou igual a 18 ou peso maior ou igual a 70. Então, o conectivo ou x igual a 10 e y diferente de 0. Conectivo e, os dois símbolos aí é comercial. Bem, e aí estão aqueles exemplos que talvez não fossem, em várias linguagens não vão ser expressões lógicas, sim expressões numéricas. 0 vai ser sempre falso. Se eu usar if 0, falso. 1, e na verdade, qualquer valor diferente de 0, verdadeiro. É por isso que A mais B, que é uma expressão numérica,
a princípio, né? Poderia ser uma concatenação de strings também, a depender da linguagem, mas se eu não conheço os tipos, mas eu posso dizer que uma possibilidade é que seja uma soma e não uma operação lógica. Mas o C vai interpretar da seguinte maneira, e C++ também, se falso, ele vai ser falso se A mais B igual a zero, e verdadeiro em qualquer outro caso.